Em 1 Samuel, capítulo 22, vemos um grupo de cerca de 400 homens reunindo-se com Davi, que estava sendo caçado pelo rei Saul e, na ocasião, ele estava na caverna de Adulão. No versículo 2 deste capítulo, lemos todos os angustiados e todos os endividados e todos os descontentes ajuntaram-se a ele, e ele se tornou o capitão deles. Eles vieram, portanto, a Davi em todas as suas necessidades dele, a fim de que suas necessidades fossem atendidas por ele. E eles estavam felizes por estar sob Davi como seu capitão e conhecer sua proteção. Que quadro adorável é este de nossa reunião com o Senhor Jesus hoje? Nós viemos a Ele em toda a nossa grande dívida e necessidade como pecadores. E Ele supriu nossa necessidade de acordo com as riquezas da graça divina. E Ele nos abençoou de acordo com as riquezas da glória divina, com uma abundância de bênçãos espirituais. E assim somos filhos somos filhos de Deus, é claro, mas estamos felizes por nos reunir àquele que satisfez plenamente a nossa necessidade. E verdadeiramente ele se tornou um capitão sobre nós. Ele é o capitão da nossa salvação, que está trazendo muitos filhos à glória, assim afirma Hebreus capítulo 2, versículo 10, e sabemos que sua proteção espiritual sobre nós nunca falhará. Quando pensamos em Davi como capitão sobre eles, aqueles que se reuniram a Davi devem ter desejado servi-lo e agradá-lo. Quando Davi expressou na caverna de Adulão seu anseio e desejo de coração de beber novamente da água do poço de Belém, junto ao portão de Belém, foi como uma ordem para aqueles ao seu redor. 3 de seus valentes arriscaram suas vidas para romper o exército dos filisteus, para trazer aquela água, aquela bebida a Davi, seu capitão, que era o seu desejo. Isto você pode ler em 2 Samuel capítulo 23, do versículo 13 a 17. Assim, aqueles que se reuniram a Davi cederam a ele como seu capitão, e sua palavra deve ter sido como uma lei para eles. Somos levados a apreciar que aquele a quem nos reunimos hoje é nosso Senhor soberano. Ele é aquele a quem devemos nos render em sujeição. Ao nos reunirmos na pessoa de Cristo, nós verdadeiramente reconhecemos seu senhorio em sua Assembleia e que deve ser sua vontade, sua palavra, a vontade dele e a sua palavra deve ser realizada, pois desejamos servi-lo e agradar somente a ele. Cada passo de progresso no caminho da fé envolve reconhecer o senhorio de Cristo e curvar-se em obediência a ele. Em nossa conversão, nós o confessamos como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A linguagem da conversão é: Senhor, que queres que eu faça? A linguagem de um convertido e a linguagem da conversão é: Senhor, que queres que eu faça? Foi a linguagem de Saulo, depois da sua conversão em Atos capítulo 9, versículo 6. O próximo passo específico envolve nosso batismo, no qual também reconhecemos seu senhorio. O batismo não é opcional para um salvo, é uma confissão pública do senhorio de Cristo. Um só batismo, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, Efésios capítulo 4, versículo 5. É interessante notar a linguagem dos Atos dos Apóstolos, relevante para aqueles que foram acrescentados à igreja. Em Atos capítulo 2, versículo 47, diz: "E o Senhor acrescentava à igreja todos os dias os que haviam de salvar." Em Atos capítulo 5, versículo 14, diz: "E os crentes eram cada vez mais acrescentados ao Senhor, multidões de homens." Cada vez mais acrescentados ao Senhor, multidões de homens e mulheres. Da mesma forma, em Atos capítulo 11, versículo 24, diz: "E muita gente foi acrescentada ao Senhor." Assim havia aqueles sendo adicionados pelo Senhor, em Atos capítulo 2, e ao Senhor em Atos capítulo 5 e 11, indicando que o Senhor apenas acrescenta a esfera onde seu senhorio é reconhecido coletivamente. A exortação de Barnabé aos que se reuniram em Antioquia foi que, com um propósito de coração, se apegassem ao Senhor, Atos capítulo 11, versículo 23. Tudo isso enfatiza o senhorio de Cristo, individualmente, localmente e dispensacionalmente. Reconhecemos seu senhorio na salvação, no batismo, na recepção da comunhão na assembleia local. É importante que compreendamos esta verdade básica, que ao nos reunirmos na Assembleia, somos para o Senhor, estamos reconhecendo que Ele deve ser o Senhor em sua Assembleia. Chegará um dia em que todo o universo será obrigado a se curvar diante dele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Será então uma obrigação para todos dobrar os joelhos, confessar seu senhorio? Isso não será para a salvação universal destas pessoas, será para a subjugação universal. Todos estarão sujeitos a Cristo. Ele receberá vindicação universal. Mas o que será uma obrigação para todos os homens naqueles dias vindouros é uma obrigação para nós hoje, que nos reunimos a Ele na Assembleia local. Temos o prazer de confessar seu senhorio, e em cada reunião coletiva da Assembleia, seu senhorio é reconhecido e pronunciado publicamente. Isso é o que temos, melhor dizendo, isso é o que torna o partir do pão, em particular, tão precioso. Todas as manhãs do dia do Senhor, primeiro dia da semana, no domingo, nos reunimos para partir o pão, ou para a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, temos o ensinamento, e ao fazê-lo anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Leia o versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 11. O reconhecimento de seu senhorio não deixa espaço algum para obstinação ou autossatisfação. Significa que há a responsabilidade de ser absolutamente obediente à sua palavra, visto que Ele é o Senhor. Não podemos escolher quais partes do ensinamento apostólico queremos ou não obedecer. Não podemos decidir, por exemplo, aceitar o ensinamento de Paulo sobre a igreja como corpo de Cristo em Efésios, mas depois rejeitar seu ensinamento relacionado à igreja local, como ele dá em 1 Coríntios, sobre a expressão visível de liderança e irmãs mantendo silêncio na igreja. Ao nos reunirmos, o Senhor Jesus, reconhecendo o seu senhorio soberano na Assembleia, somos responsáveis por obedecer a todos os seus mandamentos, conforme nos foi dado em sua palavra. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós lemos: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Além disso, para aqueles homens que se reuniram a Davi na caverna, não era um lugar grandioso e glorioso, era apenas uma caverna. Mas o que os atraiu foi seu amor por uma pessoa, ou seja, Davi. Eles não estavam olhando para ninguém ou
qualquer outro lugar para atender às suas necessidades. Assim é na Assembleia local. Quando nos reunimos para Cristo, olhamos somente para Ele, para todas as coisas que há nele, e não precisamos de mais nada do mundo exterior. Isto está mais relacionado com o reconhecimento de sua liderança. Cristo é a cabeça do corpo, a igreja, como temos em Colossenses capítulo 1, versículo 18, e sua liderança, a liderança de Cristo, deve ser reconhecida e exibida na Assembleia local. A chefia, diferente do senhorio, enfatiza cuidado, apoio, socorro e direção, tudo fluindo da cabeça para edificar o corpo, e tudo em uma esfera de amor e afeição. A Assembleia deve, portanto, ser ordenada em torno da apreciação da liderança de Cristo. Isso significa que na Assembleia local, tudo o que precisamos flui de Cristo, a cabeça. Será feito para nós por meio do ministério do Espírito Santo. Na Assembleia local, olhamos apenas para Cristo em busca de suprimento, socorro, direção, impulso, motivação, edificação. Reunimos-nos, portanto, totalmente dependente dele, não olhando para o mundo em busca de qualquer recurso. Ele controlará e motivará os membros de uma maneira que melhor sirva a sua glória, a glória dele, e seja para a bênção do seu povo. Não precisamos trazer para a Assembleia nada do mundo no que diz respeito à sua sabedoria ou entretenimento. Não é da sabedoria dos homens ou do mundo que precisamos na Assembleia local. É apenas o suprimento constante de Cristo, nossa cabeça. Ao nos reunirmos, reconhecendo sua liderança, a Assembleia deve dar expressão a Cristo e a todos os seus desejos. A Assembleia local não é primeiramente para o mundo, nem mesmo para os santos que se reúnem, mas é para Cristo, a cabeça. Não é fundamentalmente sobre o que recebemos da Assembleia, mas sim sobre o que damos a ela, o que trazemos para ela, e especificamente o que trazemos a Cristo e o que ele recebe de sua Assembleia. Bem diferente de toda a confusão religiosa que está à nossa volta. Então, assim como Davi teve aquele lugar preeminente na caverna de Adulão, entre aqueles que se reuniram a ele era capitão sobre eles. Então, na Assembleia local, hoje, Cristo deve ter o lugar preeminente e central, para que em tudo ele tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Em sua terceira epístola, João, o apóstolo, fala de um chamado homem Diótrefes. Note o versículo 9 da segunda epístola. O apóstolo João diz: este homem deseja ter preeminência entre os irmãos. Como tal, este homem estava tomando o lugar que somente Cristo deve ocupar. Muitas vezes tem sido observado que nas Escrituras há um homem chamado pelo nome de Quarto. Interessante, o nome do homem se chama Quarto. Não quarto de dormitório, mas o número quarto. Romanos capítulo 16, versículo 23, e um homem chamado Terceiro, ou Tércio, que é o mesmo significado, Tércio significa terceiro, Romanos capítulo 16, versículo 22, e um outro homem chamado Segundo, em Atos capítulo 20, versículo 4. Mas não há nenhum homem chamado Primeiro, ou seja, o número 1, porque Cristo é o primeiro. Somente ele é preeminente. Diótrefes adorava ser o primeiro. Ele estava usurpando a Cristo e devemos ser preservados de algo assim. O Senhor Jesus disse a seus discípulos: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20.